Evangelho segundo São Mateus 14, 22 ao 33. Palavra que vocês já estão bem conhecidos dela, mas é bom a gente sempre trazer alguma coisa, porque a cada dia o Senhor ele nos traz uma revelação nova, né? E a gente vai trabalhando, porque alguém já disse, mas a Bíblia toda vez, as pessoas estão sempre repetindo a mesma leitura, repetindo a mesma. Enquanto você não entende, Deus vai repetindo até a gente entender, né? Porque Deus não escreveu uma outra Bíblia, é só essa, então tem que ser essa. E por que ela se repete? Tem tanta coisa que a gente fala, mas é porque a gente tem necessidade de ouvir. Enquanto a gente não ouve mesmo, só escuta, Deus vai falando cada vez mais conosco e revela cada vez mais algo diferente. Mateus 14 diz assim: logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, enquanto eles despedia as multidões. Essa passagem aí, se você for um pouquinho antes, lá no 12 ou no 13, você vai encontrar Jesus pregando para uma multidão, tá? Ele vai para uma multidão, vai para o outro lado do mar, aí vai para um lugar mais deserto, mais vazio, mas chega lá e encontra uma multidão. E a multidão para ouvir Jesus, e Jesus cura eles, né, das enfermidades, e prega, mas Jesus encontra uma dificuldade, porque a hora já estava passando, e aquele povo precisava de comer. Então, é ali que acontece a multiplicação dos peixes e dos pães. Jesus multiplica, todo mundo come, papa, ainda sobrou, não sei, acho que 12 cestos. Aí Jesus está entrando nessa parte que a gente deu agora há pouco tempo. Se a gente voltar lá no 22, isso é uma historinha, a história de antes, para você entender o que está acontecendo. Jesus prega, faz milagre, cura todo mundo e sai dali logo em seguida, né? E obrigou os seus discípulos a dizer: bom, já que agora vocês já estiveram conosco até agora, vocês fazem o seguinte: entra no barco e passa adiante para o outro lado. Lembra que a gente passou primeiro no mar, a chegar desse lado, e aqui fez todo esse serviço que ele fez. Depois ele pede para os seus discípulos entrar no barco e passar para o outro lado. Jesus sempre estava se afastando um pouco das multidões há um certo tempo, porque precisava descansar, precisava orar, precisava ter comunhão com o Pai. E diz: olha, vai para o barco, enquanto eu vou despedir aqui a multidão, vocês entram no barco e vai embora. Aí esse é o versículo 22. Aí no 23 ele fala assim: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho, Jesus sozinho. Sozinho entremente. O barco já estava a muitos estádios da terra. Olha, um estádio, a medida de um estágio é 177 metros. Tá? Um estádio. Então, eles estavam a uns estádios, então tem que dizer pelo menos 2 estádios, né? Porque ele fala ali estádios, então é mais do que um. Então, se ele estava a 170 metros, então estava Jesus, se era estádio, se for 2, ele já partiu para 340, né? 7, 7 a 14, vai 1 vai dar 340. Então, 340 metros daqui, eu acredito que eles estariam lá para quem vai virar para o Biguai, ou um pouquinho mais. Isso comparando, né? Não tem uma medida certa, mas talvez até mais um pouco em linha reta da água. Então, eles estavam em alguns estádios da terra, da beira, da beirada da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário a eles. Eles estavam remando e remaram há bastante tempo, porque as ondas e o vento, né, incomodavam eles. E eles estão lá tremendo, estão lá remando, tremendo. Talvez tremendo de frio, né, cada vento. Não sei, vocês já passaram a noite no mar? No mar, alto mar? Ninguém nunca passou uma noite em alto mar? É frio. Quando nós fizemos um cruzeiro aqui, para ir foi para Bahamas, não foi que nós fomos?
parou na Flórida primeiro, depois foi para Bahamas. Para você ficar uma vida ele tem 17 andares, talvez, porque o restaurante era no 17º, né? O 15º. Bom, no 15º, porque em cima não tinha mais alguma coisa, a pista que é onde andava. Então, quando você chega a essa altura, dá frio. Em alto mar é muito frio à noite. Mesmo que o céu está estrelado, é verão, mas é muito frio. Então, além de ser bem escuro, é bem frio. A quarta vigília da noite, que hora é? Uma vigília são 3 horas. Tá? Uma vigília são 3 horas. Então começa às 6 da tarde, 9 da noite, meia-noite. A quarta vigília é 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã, a quarta vigília da noite, às 3 horas da manhã, foi Jesus ter com ele. Imagine uma escuridão, o que eu falei, em alto mar à noite, é pitch black, você não enxerga nada, nada. Imagine ele remando, cansado de remar, talvez quase parando, o vento ainda batendo, o barco não devia ser um barco muito grande, talvez balançando, e ali eram todos pescadores, mas talvez já estava meio preocupado. E aparece Jesus andando por cima das águas. Olha lá, Jesus andando sobre o mar. E os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Até eu gritaria, até eu falaria. Talvez não diria que era um fantasma, mas dizia assim: sai daqui que o negócio está feio. Não é quem não faz isso. Tem crente. Todos nós somos crentes, mas também a gente corre, né? Crente também corre, né? Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, curioso, sobre as águas. E disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento que soprava, né, o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou o Senhor: salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E para terminar, e logo subiram para o barco e o vento cessou. Vocês conhecem essa passagem, já ouviram talvez inúmeras vezes, mas tem coisas que a gente precisa aprender com ela. Graças a Deus que essas passagens são conhecidas, e sempre que alguém prega, a gente aprende mais um pouquinho, né? A gente aprende que no livro de João é o que mais relata os milagres de Jesus, que nós lemos em Mateus. Essa passagem está em Mateus, está em Marcos, está em João. São os milagres de Jesus. Mas João diz que esses milagres de Jesus não é chamados como milagre, é chamado como sinais de Jesus. Porque em todos esses milagres, Jesus ensinava quem ele era. Sabe? Qual é a função dele. Quem o enviou, quem era o Pai, qual era o reino. Jesus sempre fazia algo para mostrar aos seus discípulos, principalmente aqueles que estavam com ele, né, aqueles que eram o escolhido, que nós chamamos de apóstolos, né, e os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus. Porque essa multidão que caminhava com Jesus seguiu Jesus pelo que ele fazia. Mas esses discípulos que nós estamos falando, que até então são os 12, são aqueles que Jesus está fazendo uma escola, um seminário, sabe? Mostrando, falando e praticando, falando e praticando, praticando e falando, falando e praticando, praticando e falando, para ensiná-los. Só que a gente começa a ver algumas coisas, e Jesus, conhecendo o coração dele como conhece o meu e o seu, sabe que muitas das vezes nós confiamos em Deus, muitas das vezes nós clamamos ao Senhor, falamos do Senhor, confiamos nele, falamos da nossa fé, mas tem momentos na nossa vida que a gente fica tubiando, sabe? Assim, meio que inseguro do que a gente vai fazer, do que a gente vai dizer, daquilo que a gente quer conseguir. A gente não tem tanta fé assim, apesar de dizer que tem. Por quê? Porque somos seres humanos, temos sentimentos, pensamos.
Temos dúvidas, temos medo, claro que temos. Esses aqui também tiveram em alto mar. Mas a gente aprende algumas coisas com eles, porque ele nos ensina que, primeiro eles obedeceram a Jesus. Você obedece a Jesus? Você obedece, eu também obedeço. Eles também obedeceram. Foi mandatório. Jesus diz, agora entra no barco e vai para lá. Deixa que eu trato deles. Eles já vieram de um cansaço, trabalhando com Jesus, além de, foi eles que serviram a Bíblia. Aqui, essa passagem diz que quase 5.000 pessoas, ou 5.000 pessoas, só os homens, sem contar as mulheres e as crianças, comeram naquele dia. Servir a 5.000 homens, eu estou só falando dos homens, não estou falando das mulheres nem das crianças. Imagine você servindo a 5.000 pessoas. Esse povo estava cansado de servir os outros, não é verdade? Porque Jesus pegou o pão, partiu, olhou para o céu, agradeceu a Deus, partiu o pão, disse, agora vai dar para os outros. E aí eles foram dando, e o pão foi rendendo, a água do feijão foi rendendo o feijão. O peixe da mesma forma, foi rendendo. A um ponto que, terminado de todo mundo comer, se saciar, ainda juntaram 12 cestos. Mas isso é cansativo para eles. Então Jesus diz, olha, já que vocês estão cansados, entra no barco, que até então não tinha tempestade, e vai para o outro lado, me espera lá. Só que eles foram, e mediante a tempestade que surge, aí a gente aprende mais coisas. Além de obedecer ao que Jesus manda, pode estar certo que vai vir tempestade no meio do caminho. Sabe, servir a Deus não é dizer que eu vou servir a Deus e a minha vida vai ser bonança. O vento vai soprar devagarzinho, eu vou deitar numa rede, os troféus da vitória vão vir para minha casa pelo correio, você não vai fazer mais nada, agora você é o vitorioso, com Jesus é vencer. Isso é verdade, mas com Jesus é vencer depois da luta. Não é vencer parado. Não é vencer descansando, não, é vencer depois de lutar, porque não tem jeito de se tornar um vencedor se não tiver luta. É por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci todas elas, você também vai vencer, entendeu? Então, a gente aprende, primeiro, eles obedeceram. Segundo, eles entraram em luta. Entrar em luta com o quê? Com eles mesmos, porque eu imagino que eles ficaram pensando, poxa, eu vi fazer tanto milagre, a multiplicação do pão, a cura de aleijado, a cura de doente, fez tanto milagre lá antes de fazer a multiplicação dos pães, depois ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, ele nos manda para o meio do mar, e sabendo que podia correr o risco de uma tempestade, a tempestade veio, nós estamos aqui desamparados. Jesus não está vendo a gente. Jesus não está conosco. Se Ele é Filho de Deus, por que Ele nos mandou para um lugar desse que ia acontecer uma coisa dessa? Olha, irmão, isso acontece muitas das vezes na nossa vida. Eu sou filho do rei. Eu sou filho de Deus maior. Por que acontece isso comigo? Por que Deus faz isso comigo? Porque Deus não sabia que isso ia acontecer. Por que Ele já não cortou isso no início para mim não sofrer? Calma. Nem toda morte é para sofrimento. Nem todo choro é para tristeza. Muitas das coisas são Deus operando na nossa vida para nos mostrar que nós somos cuidados por Ele, guardados por Ele, e Ele quer manifestar a glória dele na nossa vida para outras pessoas. Entendeu? Então eu tenho certeza que eles entraram em crise, e aqui a Bíblia mesmo fala, que eles começaram a questionar, cadê Jesus? Aí a gente começa a entender que, mesmo que Jesus esteja distante aos nossos olhos, que a gente não vê, mas nunca distante aos olhos de Deus, porque Deus está sempre nos vendo, sempre nos observando, a gente sabe que nós servimos a um Deus. Quando a gente fala de Jesus, a gente fala de Deus, a gente fala do Espírito Santo, porque eles são um só. A gente entende muito bem que todas as coisas estão nuas diante dos olhos de Deus. Todas as coisas estão nuas. Ele sabe todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Então ele sabe.
Na verdade, irmão, quando a Bíblia diz para a gente que nós devemos orar a Deus, não pela boca, mas orar a Deus pelo Espírito, que a oração no Espírito, ela é muito mais intensa a Deus do que com a boca. Porque às vezes a boca fala muita coisa, o coração está cheio. Mas quando nós oramos no Espírito, é diferente. É diferente porque existe uma sequência mais, um caminho mais imediato a Deus. Então a Bíblia diz que nós devemos orar a Deus no Espírito. Viu? Por quê? Porque é algo mais imediato. E Deus sabe muito bem o que acontece conosco. Sabe muito bem o que a gente precisa. Então o que acontece? O que acontece é que existe uma conexão entre nós e Deus. Então, a gente quando ora a Deus, Deus sabe do que nós precisamos. Deus não sabia que aqueles homens estavam em alto mar e corriam o risco de ser naufragados. Cadê Jesus? Cadê Jesus? A gente aprende a terceira coisa nessa noite. Primeiro, que nós obedecemos, sabendo que vamos fazer com certeza. Segundo, nós aprendemos que mesmo na obediência, a gente vai enfrentar lutas. Terceiro, nós encontramos uma sequência de ensinamento que aos olhos de Jesus nós nunca estamos abandonados. Ele sempre está de olho em nós. Sempre. E o quarto, melhor dizendo, nesta noite, que a gente chega à conclusão é que não se preocupa. Por mais distante que você pensa que Jesus esteja, Ele vai chegar no teu caminho. Ele vai vir ao teu alcance. Ele vai vir ao teu favor. Ao teu favor. Quando a gente olha para essa passagem de Mateus 20, 14, 27 ao 33, a gente começa a encontrar Jesus à madrugada, na escuridão, quando eles já pensavam que eles iam a pique, quando eles já pensavam que eles iam afundar, quando eles já pensavam que não tinha mais para onde socorrer. Em alto mar, irmão, não tem aonde você se segurar. Viu? Não tem aonde você segurar. Quando falei aqui que nós fizemos um cruzeiro, nós estávamos no navio, a gente olhava pela varandazinha assim do navio, porque o nosso quarto tinha uma varanda, né? Então a gente olhava assim, a água só bate, o navio corta aquele mar todo, aquele pá, e pá, pá. É um navio tão grande que leva, acho que a tripulação era de 5.000 pessoas, com funcionários e eu sei que viajantes eram 3.000 e pouco, mas não tinha os funcionários, porque tem muita gente trabalhando ali dentro. Em alto mar é assim, irmão, você anda assim, ó, parece que está bêbado. Sabe, aquele bichão enorme, quando ele para, que você desce dele e olha, a proa do navio é um gigante, mas em alto mar ele balança, como uma canoazinha pequenininha, não tem aonde segurar, não tem aonde amarrar, entendeu? Não tem. Então aqueles homens estavam num barco menor, passando pelo mesmo sufoco, a mesma agonia, a mesma aflição. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, nas suas tristezas, nas suas lágrimas, nas suas angústias, tenha certeza, o Senhor está presente ali. Ele não te deixa sozinho. Sabe? Às vezes eles deixam a gente passar por isso, porque todos passaram, inclusive Jesus. Jesus chorou, Jesus ficou aflito, Jesus ficou angustiado. É só você ler os evangelhos, você vai ver tudo isso. Jesus sentiu falsidade, Jesus sentiu tudo isso. Por quê? Porque as pessoas faziam com ele, não que ele fazia com os outros, mas faziam com ele. Tudo isso ele passou, mas ele tinha certeza que o Pai era com ele. Sabe? Ao momento que ele subiu na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está consumado. Eu já fiz tudo que o Senhor pediu. Agora, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Sabe, o que ele quer dizer? Eu cumpri até aqui, eu não desisti. Ele pediu antes, se Deus pudesse afastar dele o cálice da angústia, o cálice da dor, do sofrimento. Mas ele disse: mas se o Senhor não fizer, seja feita a tua vontade. Né? Por quê? Porque ele sabia que no momento de dor, no momento de angústia, no momento de aflição, no momento de acuda-me, ajuda-me, é só em Deus que a gente pode confiar. Sabe? É só em Deus que a gente pode confiar. Porque senão, irmão, não tem por onde correr. É da onde a gente menos espera é que Deus faz existir. Viu? Porque na hora que a gente mais espera, às vezes você não encontra ninguém.
não encontra ninguém. Aí Deus faz com aquele que você menos espera que venha ajuda. Sabe? Parece que o próprio Jesus encarna, né? Em uma pessoa que você menos espera e vai ao teu encontro e te ajuda. Sabe? Esses homens aqui estavam no barco, às 3 horas da manhã, vem Jesus andando por cima das águas. O que Jesus quis dizer para ele com esses sinais, com esse milagre que Jesus fez, que foram tantos? Jesus quis provar para os seus discípulos algo que eles precisavam crer de coração, com convicção. Com convicção. Que Jesus existe. As coisas são verdadeiras. Isso aqui não é historinha de carochinha. Isso aqui não sabe, conto de fada que você ensina para a criança. Não, é verdadeiro. Irmãos, a gente vai chegar um momento, vai chegar um dia que a gente vai ver aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Nós já estamos vendo as coisas nos sinais sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas eu estou falando daquele mais importante que a gente tanto espera. É que ver a face do Senhor. É estar com o Senhor. A gente vai ver com esses olhos que nós temos. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós seremos glorificados. Nós não morremos, nós seremos arrebatados e glorificados. Então nós vamos do jeito que nós somos. Porque Jesus foi do jeito que ele veio. O corpo que Jesus encarnou foi o corpo que Jesus levou. Ele não mudou não, irmão. É o mesmo corpo. Porque não ficou nada lá no lugar, só lençóis, lembra? Só ficou os lençóis. Só ficou os lençóis. O corpo não ficou. Então, com aquele corpo nós vamos encontrar Jesus. Na sua majestade, na sua formosura. Mas ele, voltando à questão do necessitar, o que Jesus quis provar para ele, não se preocupa. Quando eu mando você fazer, faça. Eu estarei contigo. Mesmo que você não me escute, mesmo que você não me ouça ou não me veja, eu estarei contigo. Aí Jesus, 3 horas da manhã, vai andando por cima do mar. E aí o bocudo, como sempre, eu chamo ele de bocudo porque ele é bocudo como eu, né? Pedro fala assim: Senhor, se é mesmo, Senhor, não engano mais não, que eu estou cansado do jeito de medo. Se é mesmo tu, lógico, né? Madrugada. Acho que a glória de Jesus vinha manifestada nele. Porque, irmãos, é porque vocês ainda não tiveram. Mas quando você vai para alto mar, que não tem luz nenhuma, se alguém andar na rua, andar na água distante, você não vai ver ninguém andando em cima da água, a não ser que tenha uma luz. Porque é escuro, irmão. É escuro mesmo. Você já viu quando falta luz, você está dentro de um quarto dormindo, de uma luzinha, falta luz, você põe a mão assim no rosto, você não consegue ver a mão? É o mar à noite. O mar à noite é assim, eu já pesquei à noite em bar. Eu morava na colônia de pescadores no Caju. Eu sei que é assim. É bem escuro, você não consegue enxergar nada. Quando o nosso barco chegou próximo à Flórida, que ele saiu daqui de Canérica e descendo para a Flórida, quando chega na Flórida, certa hora da madrugada, da manhã, não sei bem que hora era aquela, você começa a sentir aqueles quero-quero, aqueles bichinhos que ficam, aqueles pássaros brancos, que ficam na beira comendo peixe, né? Lá no Brasil chama de quero-quero, aqui eu não sei qual é o nome que chama, que eles ficam fazendo aqueles... Você escuta, mas você não vê ele no céu. Você não vê. Só quando o navio vira, que a luz do navio... Eles são branquinhos. Quando a luz do navio vira, que a claridade... Aí que eles aparecem mais perto. Quando eles saem de perto do navio, você não consegue ver eles na escuridão. Eles são brancos. Eles são brancos. São branquinhos. Quando eles vêm para voar para cima que está chegando perto da terra. Quando chegar perto do navio, você consegue enxergar. Agora imagine Jesus andando, né? Sem luz nenhuma. E ali diz que eram alguns estádios. Eles não iam ver Jesus. A não ser que Jesus viesse manifestado na sua glória, que eu acredito. E aí de longe eles viram Jesus. Porque eles pensavam que era um fantasma. Por quê? Qual é a nossa concepção de fantasma numa escuridão? É um vulto branco. Porque se for vulto preto, ninguém vê. Já é escuro. Não é verdade? Se está tudo escuro, aparece um vulto escuro, você vai ver o quê? Nada. Tem que ser algo bem claro para que você veja. A não ser que você esteja num cômodo bem branco e passa um vulto escuro. Aí você vai ver o vulto escuro. É questão de raciocinar. Mas eles viram Jesus. Aí Pedro fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor.
Aí Jesus também, como não perde, não dá chance para Pedro, pode, desce aí, velho. Ele desceu, e o pior, eu digo o pior, é que ele andou nas águas. Mas por que é pior? Porque ele não tinha fé suficiente. Ele não tinha fé suficiente. Quando ele pisa, anda um pouquinho, ele olha em volta. Quando ele olha em volta, a fé dele não deixou, ele era muito pequena. Muito pequena. Sabe, muito pequena. E aí ele começa a afundar. Aí o quinto ensino é esse. Não se preocupa, mesmo que você não veja Jesus, ele está presente. Ele vai se manifestar a qualquer momento. E quando manifestar, a primeira atitude de Jesus é estender a mão e te trazer para cima. Porque se Jesus tem algo, tanta coisa Jesus tem boa e maravilhosa, mas uma especialidade de Jesus maior é estender a mão e trazer para cima. Ele não deixa ninguém embaixo. Sabe? E o que a gente aprende com isso é que Jesus, quando ele estende a mão para Pedro, ele traz Pedro para a dimensão dele. Sabe? Ele não trouxe só Pedro e puxou e deixou ele na água, foi puxando ele para o barco. Não. Ele trouxe Pedro para cima, na mesma base que ele estava. Ele quer dizer o seguinte: olha, eu estou contigo, presente na tua vida, de igual para igual. Sabe, eu estou em você, Pedro. E aí ele olha e o vento automaticamente passa. E eles mantêm-se juntos. São ensinamentos que a gente tira do aprendizado de Jesus. Por quê? Porque a gente está trabalhando, irmão, em campanha de fé. Foi quase um ano inteiro trabalhando com fé. Quase um ano inteiro. Quantas lutas as pessoas aqui dessa igreja, incluindo, claro, ou estão começando por mim e minha família, nós passamos. Mas o verbo está julgado no tempo certo. Nós passamos. As lutas, ela não determina quem você é. Não. Ela determina onde você está. Mas quem você é, ela não pode determinar. Porque você é filho de Deus. Você está passando por luta. Viu? Você não é luta. A sua vida não é luta. A sua vida está passando por luta. Mas que luta é essa? Não é luta sua. Que você criou, que você decidiu, que você inventou, não sei. Ou então o quê? Ou é que você está se aproximando tanto de Deus, está tão pertinho de Deus, que o diabo se encarrega de arrumar alguma coisa para você. Que o diabo se encarrega de arrumar coisa para a gente. Viu? Mas aonde ele se arruma? Ele arruma na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. Ele arruma na nossa fraqueza. Por quê? Porque aonde é a nossa fraqueza que ele tem força na legalidade de derrubar a gente. De tirar a gente do plano de Deus, sabe? Da igualdade. Não a igualdade de sermos como Deus, mas de sermos filhos de Deus. Pai e mãe não trata filho e não cuida de filho abaixo. Pai e mãe sempre põe filho à altura dos pais. A gente sempre caminha de igual para igual dentro da nossa família. Eu não vejo um pai e uma mãe que eu conheça que põe os filhos em segundo plano. Ou seja, não, eu estou aqui em cima, depois é você. Não, eu vejo até o contrário. Eu vejo muitas vezes muita mãe colocar filho num nível maior do que os deles. O que é puramente errado. Porque não pode ser assim. Tem que ser tudo igual. De igual para igual. Somos iguais. Nós te amamos, você nos ama e nós somos iguais. É assim que Jesus faz conosco. É assim que Jesus nos socorre, nos ajuda. Sabe que a tua fé, ela vem a se agigantar a cada dia diante do Senhor. Lembra, o mar existe. Lembra, a escuridão existe. E às vezes, se Deus te mandou para esse lugar, é porque Ele tem algo para resolver nesse lugar com você. Não existe um lugar mais definido de Deus para você do que o céu. Para estar junto com Ele. A vida eterna é o lugar mais definido de Deus, decretado por Deus já para a gente, já está, não tem como desmanchar esse lugar da nossa vida. Agora, se Ele nos direciona para um lugar como esse, ou lugares como esse e outros, é porque Deus quer tratar da gente lá. Ou então quer ensinar a gente lá. Ou então ensinar alguém que está conosco lá.
E por que Ele te leva, me leva e nos leva? Porque Ele te confia em você, que você não vai abrir mão dele no meio de lugares como esse. Se Jesus estava preparando aqueles 12, Jesus tinha que preparar totalmente, 100%, porque eles tinham que passar justamente tudo isso para os outros que viriam futuramente até chegar a nós. Essa convicção que nós temos de Jesus não veio por acaso. Ela veio e vem porque nós aprendemos com quem? Com eles. O que eles passaram, o que eles aprenderam, o que eles nos ensinaram. Essa não pode ser apenas uma historinha. Na nossa vida, não é só uma historinha. Na nossa vida é o que a gente precisa ser. Os momentos chegarão nas nossas vidas. Nós passaremos por momentos difíceis, todo mundo passa. Mas entenda, não é para a eternidade. Aguente firme, o Senhor é conosco. Amém, queridos? Amém? Amém? Vamos